Om Kriya Babadi Namaha, Namastê. Bem, vamos começar com mais essa aula, né, dessa semana, aqui pelo Instagram, né, eu resolvi, nessa semana de quarentena, ministrar todas arrumando a sobrancelha, né, para ficar bem no vídeo, eu resolvi ministrar todas as aulas que eu ministrava durante os horários da semana, para os meus alunos, né, para que a gente ainda mantenha um contato, e também para as pessoas que estão em casa, né, que de alguma forma querem praticar, querem aproveitar desse momento também para estar usando como uma forma de aprendizado, de autoconhecimento, né. Eu estou começando a live agora, né, a aula agora, e só para deixar um panorama assim do que já foi falado nas outras aulas dessa semana, eu estou ministrando as aulas nas segundas-feiras às 17 horas, né, das 17 às 18, 18h30. Estou ministrando as aulas nas terças-feiras das 8 às 9h30 da manhã, nas quartas-feiras igual hoje, né, das 17 às 18h30, e amanhã eu também ministro uma aula de 8 horas da manhã às 9h30, ok? Essa semana, só para vocês acompanharem, eu já falei, o primeiro dia nós fizemos umas práticas, mas eu percebi que não funcionou tanto com a questão da transmissão, de demonstrar os asanas e tal. Então eu resolvi que eu vou ministrar aulas mais de Jnana Yoga, né, de ensinamentos, e aulas que vão culminar em Raja Yoga, em práticas de pranayama e meditação. Eu resolvi não fazer aulas de cunho prático, né, de asanas, porque eu percebia que até mesmo pela minha internet que não funcionou muito bem, e aqui eu estou tendo um controle, né, melhor. E só para quem assim chegou, né, para se contextualizar o que já foi falado nessas aulas que eu estou oferecendo online, eu estou tentando manter uma certa linha de raciocínio sobre temas que eu estou achando bem pertinentes com o contexto que a gente está vivendo nesse momento, né? A primeira aula que eu ministrei foi uma aula sobre transformar a nossa casa num ashram, né? A palavra ashram também, no sânscrito, a gente fala que é a casa do yogi, né? É você transformar a sua residência num, num ambiente sagrado, num ambiente onde você consiga fazer dele um ambiente benéfico, um ambiente onde você consiga viver em harmonia, né? Eu desdobrei muitos assuntos, né, nesse primeiro vídeo. Eu estou vendo aqui o pessoal entrar, gratidão, Lindsay, né? Faço recíprocos as suas palavras também, você leva luz para muita gente. Oi, Lilian, saudade de você também, né? A Nayara entrando. Mas enfim, pessoal, vou dando continuidade. Se quiser fazer perguntas ao longo, essa primeira hora eu vou falar algumas coisas e hoje eu vou explicar sobre o assunto que eu vou falar. Eu estou fazendo só um pequeno panorama aqui do que eu falei na última aula, né, na aula de terça-feira, e agora daqui a pouco eu já entro no tema dessa aula de hoje, que também é um assunto que eu acredito que vai ser bem interessante, assim, um assunto de interesse coletivo nesse momento que a gente está passando, e o link que eu vou fazer com a yoga a respeito desse assunto. Mas eu tinha falado sobre a questão de a gente transformar a nossa casa num ashram, né? Transformar a nossa casa num ambiente favorável. Eu desdobrei vários assuntos, né, nessa última live, e depois eu fui trazendo alguns pontos, né? Eu não estou com todos os pontos aqui de cor, mas são pontos de como praticar a presença no nosso dia a dia, nas nossas atividades diárias, nas nossas tarefas. Eu dei até um exemplo, né, de uma budista que na época contemporânea ao próprio Buda, o Siddhartha, o Buda estoico, que quando ela foi receber os ensinamentos, ela disse para o Buda que não tinha como praticar, e o Buda então prescreveu que ela praticasse dentro da própria rotina dela, das atividades diárias, né, de tentar fazer aquilo ali de uma maneira consciente. E que segundo, né, o Buda Dharma, a história do Buda,
ela foi uma das praticantes que também atingiu a realização em vida, né? Então a gente tem muitas práticas que a gente pode estar fazendo, né, na nossa alimentação, no nosso convívio ali com as pessoas, de alguma forma essas situações elas se transformam em uma coisa que a gente chama na yoga de sadhana, né? Então vamos ficar muito atento, né, com essas oportunidades que essa quarentena de alguma forma está trazendo, porque ela, pelo menos no meu ponto de vista, eu tô observando todo esse contexto como um contexto de perceber como que a impermanência nela opera. Nós mudamos completamente nossas rotinas, né? A gente passa a dar outros significados para os momentos do nosso dia. Então, como um praticante, né, dentro do ponto de vista da yoga, do budismo tibetano, a gente sempre está transformando, né, o nosso cotidiano numa forma de aprendizado. Essa seria uma forma de usar sua vida num ponto de vista de evoluir de maneira consciente, né? Então, bem, a gente está cheio de oportunidades nesse momento. Hoje, começando o tema de hoje, da aula de hoje, que vai culminar numa prática meditativa ligada a hoje eu estava pensando assim, né, o que eu vou falar para o pessoal? Eu estou tentando, eu gostaria até de pedir uma compreensão dos meus alunos de yoga, que foi através de conversas com eles e a pedido, né, que eu essa semana então resolvi disponibilizar o meu momento das aulas de yoga para todo mundo, né, que estiver em casa, alunos ou não. Então, às vezes eu vou falar alguns assuntos que talvez já foram abordados ou refletidos, mas eu estou tentando trazer assuntos à luz da yoga e do budismo tibetano que não estejam muito distante da realidade de quem não pratica. Então, eu estou tentando fazer pontes, né? E hoje eu resolvi fazer uma ponte que eu acho bem interessante, que é uma ponte onde eu vou tentar, de alguma forma, fazer... eu vou tentar mostrar o que é o caminho quíntuplo da Kriya Yoga do Babaji, que é a tradição da qual eu me devoto, da qual eu pratico, né, uma das minhas principais práticas, assim, de prática espiritual no dia a dia. E que não é só espiritual, né, pessoal? Eu costumo pensar que é bio, psico, social e espiritual, né? Biológico, psíquico, mental, social e espiritual. Essas práticas, elas são integrais. Hoje eu vou apresentar para vocês o panorama integral da Kriya Yoga, os 5 passos dentro da Kriya Yoga e como que esses 5 passos podem dialogar com as nossas vidas cotidianas, né? No sentido de o que a gente pode estar fazendo para que a gente consiga, através dessas práticas, gerar resultados de purificação, né? Que a palavra Kriya, ela é uma palavra em sânscrito, né? Que ela significa tanto ação com consciência, como em letra minúscula, purificação. E a prática é para a gente se purificar em algum nível, purificar o nosso corpo, purificar a nossa energia, as nossas emoções, a nossa mente. E estando todos esses veículos purificados, a gente tem acesso à nossa verdadeira natureza, né? A nossa natureza intrínseca, a nossa natureza iluminada que a gente fala. A Kriya Yoga, pessoal, hoje eu estou pegando como referência um outro livro, tá? Eu vou apresentar para vocês, Babaji e os 18 Siddhas, tá? Esse é um livro, né, também escrito pelo professor, o professor Marshall Govinda, o Satchidananda, não está muito bom aqui. É um livro que vocês conseguem adquirir ele, talvez pela internet, se vocês colocar Babaji e os 18 Siddhas, né? Quem tiver interesse nesse livro é só me falar que eu arrumo uma maneira de vocês adquirirem. Eu não tenho nenhum intuito de vender esse livro por fins financeiros, é mais mesmo que eu vou abordar alguns assuntos e que talvez vocês se interessem a eu estar falando sobre esse livro. Esse livro, ele basicamente, ele se divide em 2 partes, né? A metade desse livro, o nosso professor Satchidananda, ele vai empenhar, né, em esforços para poder explicar a vida do Babaji, a vida dos 18 Siddhas, quem eram esses mestres, né, do estado de Tamil Nadu, que é um estado no sul da Índia. E depois, a metade final do livro, ela é devotada a falar dessas 5 etapas, né, da Kriya Yoga. Eu já vou explanar as 5 etapas para vocês e vou explicá-las e depois eu vou fazer pontes de como que a gente pode usar
dessa inteligência, vamos colocar assim, proposta pelo esse grande Mahasiddha, né? Maha de grande Siddha, mestre da consciência, chamado de Nagaraj Babaji, né? E eu vou colocar isso para que a gente dialogue isso com o nosso cotidiano, né? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, pessoal, vocês que estão vendo essa live de hoje, essa aula, como eu falei, eu estou esses dias dando aulas de Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, então é esse momento de conhecimento, de erudição, de ensinamentos, e isso vai culminar numa aula de Raja Yoga, que é uma prática meditativa. Então, para quem está aí, às 18, né, a gente vai começar a nossa prática de meditação, mais ou menos até às 18h30, tá? Eu queria que vocês entendessem uma coisa, pessoal, que é isso, assim. Eu já vou fazer um link da Kriya Yoga com a Organização Mundial de Saúde. Pode parecer um pouco estranho. Mas a OMS, ela, né, agora, em 2020, né, 2019, 2020, ela já ousa dizer que o ser humano, ele não é só um indivíduo biopsicossocial. Ela fala que o ser humano, ele é biológico, ele é psíquico, mental, emocional, ele é social, ele está em sociedade e ele é espiritual também, ok? Eu, no meu ponto de vista, é muito gratificante perceber que instituições, né, como a Organização Mundial de Saúde, já está olhando para isso. Está começando a entrar num paradigma onde a gente começa a falar que o ser humano, de fato, ele é integral. Ele é um ser integrado, ele não é uma peça separada, mecânica, né? Ele é um ser amplo, né? Bem, a Kriya Yoga, assim como as tradições, as várias tradições da yoga clássica, né, e também abordagens contemporâneas, também tem essa visão de que o ser humano ele é integral, né? E quando a gente fala de um ser humano integral, à luz da yoga, eu já dei um ponto de vista que à luz da OMS, quando ela faz essa colocação, à luz da yoga, quando a gente vai falar que o ser humano é integral, a gente está querendo falar o seguinte, que esse ser humano, ele não tem só um corpo biológico, né? O modelo explicativo, pelo menos à luz da Kriya Yoga, que eu vou deixar aqui mais para ficar bem assim condizente com o livro, mas esse modelo explicativo, ele também dialoga com outras tradições, né, com outras tradições orientais de conhecimento e com tradições também não orientais, como alguns conhecimentos no mundo ocidental. A Kriya Yoga ela vai falar que nós temos alguns corpos, né? Inicialmente a gente está falando desse corpo, do corpo físico, né? Depois a gente vai falar de um corpo vital, que é um corpo energético, que algumas tradições chamam esse corpo de corpo etérico, né? O corpo etérico, de uma maneira bem resumida, dentro desse ponto de vista, ele é como se fosse, quando fala que ele é o corpo vital, ele é um corpo que vai gerar a forma como a energia, o prana, vai começar a vitalizar a própria matéria, embora a gente também se alimente, né, de alimentos que também traz essa vitalidade, ok? A gente tem o corpo emocional, ou que eles chamam também de corpo mental, né, onde para as tradições orientais, quando vai se referir ao corpo mental e emocional, na verdade, é como se eles estivessem ali no mesmo campo, né? Mas algumas tradições, alguns autores gostam de separar, então a gente fala que tem ali operações das emoções, operação da mente, né? Uns vão falar que o corpo mental e emocional é um mundo, né, astral também, mas aí estaria ligado mais às emoções. E a gente começa depois, a partir disso, dentro desse modelo explicativo, nós temos Buddhi, né, o corpo das intuições, né? Buddhi já seria uma operação ou um corpo não mental, um corpo intuicional, né, um corpo das intuições. Já são operações, vamos falar assim, mais sutilizadas da nossa manifestação. E para cima vão tendo corpos ainda mais sutis, né? O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que quando a gente começa a encarar, como a OMS fala, que somos seres biopsicossociais espirituais e que a Kriya Yoga e várias tradições orientais começam a falar que o ser humano ele é um ser integral, ele é um ser não composto só por átomos, moléculas, mas ele é um ser de energia, ele é um ser de emoção, ele é um ser de mente, ele é um ser de níveis mais sutis.
a gente começa a perceber que o nosso veículo de manifestação, que muitos modelos acreditam que era só o corpo, esse veículo ele é mais amplo. Se esse veículo é mais amplo, se eu partir desse ponto de vista que esse veículo é mais amplo, eu começo a pensar, talvez, que para que eu cuide desse veículo, desse grande templo aqui, chamado de corpo físico e corpos mais sutis, eu teria que ter cuidados mais direcionados, vamos colocar assim. E esse, então, pessoal, é o ponto de vista da yoga. A yoga, quando a gente começa a falar das nossas purificações, então a gente começa a entender que não adianta eu apenas me alimentar bem, né? Eu acho muito bonito quando você vai aprofundando nos estudos. O Patanjali, em alguns sutras dele, ele comenta que a nossa alimentação, ela não é só a biológica, orgânica, o alimento, né? O que você se alimenta com a sua visão? O que você se alimenta com a sua audição? O que você se alimenta, obviamente, com o seu próprio paladar, com o seu tato, com as suas sensações? O que você alimenta de pensamentos? O que você alimenta de sentimentos? O que você alimenta de emoções? Né? Eu recebi hoje, só um pequeno parêntese, existe um grande swami, um santo indiano chamado Rita Ordigada. Eu tive a oportunidade de conhecer esse swami, né, um verdadeiro mestre. E eu pude receber hoje uma mensagem que é de uma pessoa que tem algum nível de contato com ele, porque ele não está nas redes sociais, né? E ele deixou uma fala, pode parecer óbvia, mas para mim não é óbvia pelo lugar de onde ele ocupa com a mente dele, com a lucidez dele. E o Rito Ordigada falou que nesse momento que a gente está passando, a maior parte das pessoas estão morrendo, não são das doenças, é do medo, né? E nesse ponto, eu acolho esse ponto de vista com todos os devidos cuidados, com tudo que está acontecendo e a maioria de nós estamos tomando, né? Por um cuidado não só a nós mesmos, mas ao todo. Mas eu compreendo esse ponto de vista porque é entender que nós somos esse ser integral, né? Então, quando você começa a entender que os seus medos podem já estar afetando os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, que isso vai afetando a sua energia, que isso pode ter uma somatização no corpo físico, você vai entendendo que essa fala dele é coerente, não é uma fala absurda, né? Então a gente entende que não é só alimentando da maneira adequada que a gente vai trazer saúde para o nosso ser como um todo, porque ele não se nutre só de alimento. Como eu falei, a gente se nutre do que a gente vê, a gente se nutre do que a gente pensa, a gente se nutre da forma como a gente se relaciona, a gente se nutre de muitas maneiras, e por isso que a gente tem que cuidar dessa nutrição como um todo, né? Então, esse é um primeiro ponto de vista. Agora, é óbvio que vamos entender aqui que eu não estou falando que assim que você começar a cuidar da sua parte espiritual, a parte física vai ficar automaticamente curada. Claro que não, pessoal. A gente é matéria, a gente é biologia, né? Então, se alimente bem, né? Não é essa a questão que está em xeque aqui. A questão precisamos cuidar de nós mesmos em vários níveis. Para todo mundo que está chegando aí, assistindo essa aula, eu vou fazer esse link hoje desse cuidado integral do ser, que não é só a questão de lavar as mãos, usar álcool, se alimentar bem. Tem mais outras coisas que a gente precisa se cuidar, né? Nesse momento que a gente está passando e, na verdade, no todo, né? A Kriya Yoga, então, a Kriya Hatha Yoga, quando ela se divide em cinco pilares para cuidar do ser humano de uma maneira integral, o primeiro pilar que a gente vai falar dela é uma coisa chamada Kriya Hatha Yoga, né? Kriya Hatha Yoga. A Kriya Hatha Yoga, a palavra Hatha vem de sol e lua. É a harmonização entre o masculino e o feminino, os polos, as oposições, né? Quando você vai fazer Kriya Hatha Yoga, você vai fazer práticas para curar o seu corpo físico, né? Harmonizar o seu corpo. Então, qual que é o link que eu quero fazer hoje? Independente se vocês são praticantes de yoga, praticantes de, sei lá, tai chi chuan, qualquer coisa, movimentem o corpo. Ah, mas eu não posso sair de casa. Movimentem, pessoal. Anda numa esteira, faz um alongamento, né? Só acontece que à luz da yoga,
a gente não entende as nossas posturas como apenas ginástica. Por exemplo, vamos supor que eu pego o meu pé aqui, ó, e começo a fazer esse movimento aqui. Isso é um asana, tá bom? É uma postura que a gente pratica na yoga. Vamos supor que eu começar a fazer esse movimento aqui para desbloquear, né, o meu joelho, abrir meu quadril, etc. A yoga, ela te ensina a fazer isso com os olhos fechados, com a mente concentrada, para que, além da própria questão física, ele envolve ali também uma questão energética, quando você está fazendo aquele movimento. Aí você pode falar assim, pô, Michel, mas eu não acredito em nada disso. E eu também não peço que vocês acreditem em nada que eu estou falando, eu peço que vocês experimentem, né? Então, por exemplo, quando você for fazer os seus exercícios físicos em casa para manter a sua saúde, lembrando que você está cuidando dessa camada no corpo nesse momento, faça esse exercício com concentração, não faça com dispersão, não mude o seu foco, você faz o exercício e fica vendo TV, não, faça só o exercício, sente o seu corpo respirando, né? Tudo isso vai trazendo presença, vai trazendo calma. Quando a gente para fazer respiração consciente, pessoal, eu não gosto muito de ficar me apropriando dessa palavra que eu vou usar agora, que é o cientificamente comprovado, porque tem várias formas de fazer ciência, de se comprovar ciência, que não necessariamente são as laboratoriais, mas uma coisa que é cientificamente comprovada, e isso é fato, é que quando você começa a fazer respirações profundas, lentas, longas, as ondas cerebrais de beta caem para alfa, e isso traz tranquilidade, isso libera alguns hormônios que traz para a gente uma sensação de bem-estar, né? Então, essa primeira ponte que eu quero fazer, esse primeiro pilar, né, da Kriya Yoga, é a questão da Kriya Hatha Yoga, movimentar o corpo. O corpo precisa movimentar. A gente tem um corpo, pessoal. A gente anda, os nossos pés levam a gente para tudo quanto é lugar, né? O nosso corpo aqui está cheio de articulações, então a gente precisa movimentar esse corpo. Não se entrega, né, nesse período aí, é só ficar em cama, né? Deixar o corpo inerte é começar a dar porta para alguns problemas nossos que podem também afetar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Então, na visão da yoga, o que eu quero deixar bem claro para vocês, a gente não vê as coisas separadas, né? Um corpo que não se movimenta, dentro da visão da yoga, a gente entende que isso pode vir a trazer algum problema emocional e mental, né? Um corpo que só fica no mundo das ideias, no mundo do pensamento, isso pode vir a trazer uma somatização para o corpo físico. Então a questão é trabalhar de uma maneira integral. Aqui, na prática da Kriya Hatha Yoga, a gente faz asanas, posturas, mas quem joga, eu estou vendo aí o Enéas chegou, quem joga capoeira, ou só com você mesmo, faz uns movimentos, bota o corpo para movimentar. Esse é o primeiro pilar na Kriya Hatha Yoga, que eu faço um link com a vida de vocês. Caminha na esteira, faça o que der para fazer, movimente, né? Isso é importante. O segundo pilar, né, na Kriya Hatha Yoga do Babaji, que eu vou linkar com coisas que vocês podem fazer em casa, que não necessariamente é yoga, é Kriya Kundalini Yoga, né? Kriya Kundalini Pranayama. A palavra pranayama, né, é uma palavra em sânscrito que significa prana, é essa energia que você absorve através da respiração. Muitos pensam que é apenas oxigênio, mas não é apenas oxigênio, não. Mas vamos colocar que sim, só nessa camada. A questão da respiração consciente. E yama é uma palavra que significa esticar, manipular, né? Então, assim, quando você está fazendo respirações conscientes, quando você está de alguma forma respirando de maneira lenta, longa e profunda, é como se você estivesse passando a tomar um pouco mais de posse e consciência da sua respiração, né? A nossa respiração, pessoal, ela é uma coisa basal assim para a vida, né? Por exemplo, se acontecer um acidente na estrada, tiver duas pessoas caídas, uma extremamente machucada, ensanguentada e uma não respirando, a que não estiver respirando é a pessoa prioritária a ser atendida, né? Porque a gente consegue ficar muito tempo sem comer, sem beber, mas sem respirar pouquíssimo tempo, né? Então a respiração é uma base para a nossa vida. O que eu indico para vocês? Na Kriya Yoga, na prática, quem ficar aqui até as 18 horas, onde eu vou fazer a prática de meditação, a gente faz respirações lentas, longas e profundas, 16 por dia, né, para a gente fazer nossas práticas antes de meditação. Mas se você está em casa,
Só o fato de você, às vezes, dar uma paradinha e parar para fazer respirações conscientes, isso já traz muito benefício, né? E a prática das respirações lentas e profundas, ela é uma base, ela é um alicerce, uma ponte para que você consiga entrar na própria prática meditativa, né? Então é uma coisa que vocês podem estar também praticando, né? Vai trazer muitos benefícios. Então eu falei de Hatha Yoga, são as posturas, movimentar o corpo. Falei de Pranayama, Kriya Kundalini Pranayama, que é respirar, pegar alguns pontos do dia para respirações conscientes. Eu vou dar um parêntese aqui, só para dar um exemplo de caso assim, né, para vocês entenderem. Teve uma época que eu estava observando que a minha mãe estava com uma respiração muito encurtada e que nessa época ela começou a ter alguns problemas pulmonares, né? E, enfim, eu não estou dizendo que ela virou uma grande praticante, disciplinada, etc. Não é isso, né? Desse lugar que eu quero falar. Mas na época eu ensinei para ela, né, essas respirações lentas, longas e profundas. E todo dia de manhã ela tem o hábito, né, de sentar, rezar um terço e tal, que eu vejo também como uma prática meditativa, né? E eu comecei a orientar, falei, mãe, tenta fazer essas respirações lentas, longas e profundas, né, e tal. E eu fui observando depois, mesmo sem perguntar, que com o passar das semanas, ela já não estava tendo mais as respirações tão encurtadas e estava, de certa forma, se sentindo mais energizada, né? Na yoga, na Kriya Yoga, a gente fala, né, que o principal veículo que nutre o corpo energético ou vital, que eu expliquei no início desse vídeo, são as respirações. Então, por isso que tem toda essa lógica, né? Eu faço movimentos para nutrir o meu corpo, para fortalecer o meu corpo, mas eu também faço respirações para nutrir meu corpo mais energético, né? Quem quiser depois, quando eu soltar, ver o início que vai entender essa relação que eu fui falando desse modelo explicativo da yoga e que a OMS, de alguma forma, não dessa maneira, né, de acreditar que existem corpos sutis, mas que ela também encara que nós somos seres mais integrais, então que a gente precisa cuidar do todo. E esse é o tema dessa live de hoje, dessa aula de yoga de hoje, né? Aí o terceiro passo que a gente entra, né, na nossa prática da Kriya Yoga, que eu vou linkar com vocês, é uma coisa chamada de Kriya Dhyana Yoga. Dhyana, pessoal, é meditação, né? Todas as aulas nossas nós vamos combinar com a Dhyana Yoga, com a prática da meditação. Ô Michel, mas eu não tenho prática de meditação, não sei como é que faz, não sei nem por onde começar. Ó, eu dou uma dica muito simples para todo mundo que está assistindo, assim. Bem, senta ou sentado em lótus, assim, ou meia lótus, pernas cruzadas, ou sentada na cadeira, mas o grande lance é coluna ereta. Esse é o principal coisa. O nosso condicionamento é dormir, se a gente escolhe. Então, coluna ereta, esses ossinhos do bumbum isquio, é uma maneira de manter a gente, né, com a coluna ereta, e é uma forma de manter a gente um pouco presente, né, mais presente do que num estado para dormir. Coisas muito básicas que vocês podem começar a fazer para essa prática da meditação senta, faça algumas respirações lentas, longas e profundas, né, de olhos fechados, e depois simplesmente mantenha o foco na sua respiração. Aí depois de um tempo, regulariza a respiração, não precisa ser mais lenta, longa e profunda, deixa ela natural e mantenha o foco da sua atenção ali. Essa é uma prática, pessoal, que pode parecer básica ou preliminar, mas ela é a base para práticas muito profundas, né? Às vezes, como, por exemplo, eu já tive experiências de fazer retiros de 10 dias de meditação, às vezes é essas práticas que sustenta, né, você ficar longos períodos. E é interessante quando a gente pega para fazer esse tipo de prática, que a gente vai percebendo o quanto que a nossa mente é tagarela, o quanto que nossa mente fala demais. Então você para ali para fechar o olho, de repente vem uma informação, vem outra, é uma preocupação, é uma coisa do futuro, é uma coisa do passado. E quando você foca ali na respiração, é uma forma de você trazer sua mente para o presente. E aí a velha pergunta, mas para que trazer minha mente para o presente? O que eu vou fazer com isso? Manter o estado presente, pessoal, quem viu a primeira live, né, que eu falei sobre várias práticas, né, para manter a sua casa como um ambiente sagrado, um ambiente positivo para conviver, para frequentar, quem vai mantendo presença em cada ação do dia a dia vai se tornando uma mente
mais equilibrada, uma pessoa que consegue lidar com mais adversidade, com mais dificuldades, né? O que a gente percebe hoje no nosso planeta, que a maior parte das pessoas vão adoecendo primeiro no nível psíquico, né? Mental, emocional, para depois somatizar. É óbvio, claro, que existem circunstâncias onde a coisa opera diretamente na matéria, né? Como uma alimentação que está sendo inadequada, uma pessoa que entra em contato com uma carga de bacteriose muito alta, de virose muito alta. Então, isso tudo existe também, né? Mas a somatização no corpo por questões psíquicas, a gente está cansado de saber que isso é fato e que isso é um dos maiores acometimentos de adoecimento, né, do ser humano nesse planeta. Então, a meditação, pessoal, eu falei que o asana é para curar o corpo, né, os pranayamas é para curar a energia, a meditação é para curar a mente. Né? Quando você começa, de fato, a aprender, a praticar a meditação e começa a exercitar isso, você vai trazendo cada vez mais o equilíbrio para suas emoções, para suas relações, para os seus padrões mentais. Uma coisa para mim que foi muito rica quando eu comecei a fazer muita prática de meditação, né, com o tempo, com o passar dos anos, é uma coisa que eu falo assim num tom assim de uma analogia, embora a gente tenha que tomar as devidas proporções dessa analogia que eu vou fazer, mas eu vou falar bem real para vocês. Quando eu comecei a praticar muito meditação, eu comecei a perceber que eu estava entrando em contato com o maior psicoterapeuta que eu podia contratar. Porque quando você vai meditando diariamente, você de fato começa a se conhecer. Você começa a conhecer os seus padrões de mente, os seus padrões de apego, os seus padrões de desejo, os seus padrões de aversões, os assuntos dos quais você não quer entrar em contato, seriam suas sombras, né, as poeirinhas debaixo do tapete. Mas, ao mesmo tempo, com a meditação, você também vai descobrindo muitos recursos, ferramentas e coisas das quais, de alguma forma, vão sendo um alicerce para você vencer os obstáculos, né, que vão aparecendo na sua vida. Então, quando a gente fala dessa terceira etapa de Kriya Dhyana Yoga, a prática da meditação, ela é para, de alguma forma, trazer, né, vamos dizer assim, níveis, né, de autoconhecimento, de cura para as nossas questões mentais. Eu estou indo do mais denso ao mais sutil, né? Dica, o que vocês podem estar fazendo? Sentando, coluna ereta, ou na cadeira, ou no chão, com uma almofada. Depois eu posso demonstrar aqui como que eu faço, né? Na hora da meditação eu mostro isso. Você pode fazer algumas respirações lentas, longas e profundas, né? Isso já baixa a frequência cerebral, o nível de fluxo de pensamentos vai diminuindo, você vai conseguindo manter uma consciência mais concentrada e a prática da meditação que vem logo em seguida das práticas de respiração vai ficando mais fácil. A gente vai conseguindo sustentá-la, né? Você pode sentar em casa, uma dica legal assim, nossa, mas eu não consigo fazer muito tempo de prática. Separa, pessoal, dois momentos do dia de vocês, nem que se for 5 minutos ao acordar, 5 minutos antes de dormir. Eu tenho muito sono antes de dormir, faz depois do almoço, faz no horário que você encontra. Mas o legal de praticar a meditação em 2 pontos isolados do dia, muito mais que muito tempo num ponto, que cai numa máxima que eu acho muito interessante. Tem uma frase, né, dentro de alguns ensinamentos budistas que fala assim, que o bom praticante de meditação não é aquele que vai até a meditação, é a meditação que vai até ele. Mas para isso acontecer, o que é interessante? Quando você pratica, por exemplo, você pratica aqui de manhã, e aí depois você pratica aqui à noite. Vai chegando um momento que, conforme vai passando os anos e você vai intensificando a sua prática, é como se as meditações começam a fazer assim, ó. E aí você vai tendo a sensação que você, ao longo do dia, mesmo quando você não está sentando em prática meditativa, é como se você estivesse já mantendo um estado de presença, né? Eu falo isso de um lugar de estudo e de prática. Comigo foi assim, os grandes mestres, quando relatam os benefícios da prática, eles também falam muito sobre isso, que conforme você vai praticando, essa presença vai vindo cada vez mais. Isso não significa, né, pessoal, que a gente, por exemplo, eu comecei a praticar em 2020, né, meditação diária e tal. Não significa que lá em 2025 não vai acontecer um episódio com uma semana que você não vai ter uma boa prática, que você não vai conseguir sustentar uma boa prática. As nossas práticas,
elas oscilam dependendo das circunstâncias da nossa vida. A gente tem a sensação como se a gente tivesse dado um passo para trás, mas isso também faz parte do processo, né? Bem, o quarto ponto dentro desse modelo da Kriya Hatha Yoga, onde ela vai trazendo técnicas, né, para trabalhar com o ser humano de uma maneira integral, e esse é o link que eu estou tentando fazer com vocês, até endossado numa visão do AMS, que o ser humano é biopsicossocial e espiritual, e a Kriya Yoga vê o ser humano como um ser integral, que tem corpo, energia, mente, corpos mais sutis, né? E ver o ser humano como esse modelo integral. Um outro ponto que é muito interessante aqui é quando a gente vai falar de Kriya Mantra Yoga, né? A palavra mantra, às vezes a gente usa até essa palavra no senso comum, né? Mantra como se fosse aquilo que fica se dizendo, né? Aquilo que fica sendo repetido pelas palavras ou pelos pensamentos, né? Agora a gente também também dito, né, que a palavra mantra também significa limpeza da mente, né? Então, bem, na yoga, quando a gente fala em mantra, tem várias formas de praticar Kriya Mantra Yoga, né? Kriya, purificação dos mantras através da prática da yoga, né? Bem, a gente tem várias práticas. A gente tem desde mantras muito específicos para trabalhar chakras, nadis, que são meridianos sutis, né? Estou vendo que tem alguns acupunturistas aí também, que vão trabalhar aspectos energéticos específicos, né? Que os yogis deixaram esse legado para a gente. Como os mantras também, mantras específicos, né? De chakras, mantras ligados, em algumas tradições, mantras ligados a algumas deidades que fazem com que a pessoa consiga superar determinados obstáculos. Eu tomo um pouco de cuidado de entrar nesse aspecto, porque a nossa cultura, por questões de paradigmas, de crenças religiosas, culturais ou até mesmo científicas, não adotam muito esse ponto de vista. Mas o que eu quero falar aqui, uma coisa que os yogis já falavam há muito tempo, que é a prática do mantra como também autossugestões mentais. E isso a gente consegue encontrar paralelos muito interessantes com a cultura contemporânea, né? Por exemplo, a gente tem, né, dentro das abordagens aí psicoterápicas, de hipnoterapias, a gente tem PNL, programação neurolinguística, várias abordagens terapêuticas onde as pessoas começam também a criar frases, né, para quebrar crenças limitantes, padrões. Bem, os yogis já fazem isso há milhares de anos, né? Se vocês quiserem consultar isso de uma maneira bem específica, dando endereço e não ficar tão ampla, se vocês estudarem os sutras do Patanjali, o Patanjali, no primeiro capítulo dele, ele tem um sutra que é o 1.33 e 1.30, tem que conferir, é um dos dois lá. Quando ele fala mais ou menos assim nesse sutra: quando você for acorrentado por pensamentos negativos, cultive o oposto, né? Então, por exemplo, você está sentindo muito medo, né? Medo de alguma coisa. Cultive pensamentos, sentimentos, emoções que te suscitem superar esse obstáculo, a coragem, né? Só um pequeno parêntese. Quando a gente fala sobre essas coisas de reverter a nossa mente para polos opostos, eu quero tomar bem cuidado aqui, que eu não estou falando isso de um lugar aonde a gente tem que negar as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, pegar as nossas sombras, colocar debaixo do tapetinho e não olhar para isso. Eu não estou falando desse lugar. Eu estou falando de um seguinte lugar. Quando muitas vezes a gente está, eu vou falar bem igual o Patanjali, acorrentado por pensamentos muito negativos, às vezes a gente fica num estado mental muito catatônico. Na yoga a gente chama isso de tamas. Você não consegue ver possibilidade. Esse estado de mente, ou estado, quem gosta de usar essa expressão, o pessoal mais dos paradigmas aí da mecânica quântica e tal, esse estado de vibração energética mais baixo, ele muitas vezes ele acaba te criando um curto-circuito mental do qual você não consegue ver possibilidades. Esse, para mim, que é o problema. Então, quando a gente faz essa reversão, é muito mais para sair desse lugar que na yoga a gente chama de tamas, de inércia, para que a gente consiga aumentar a nossa capacidade de visão e aí sim olhar para o problema e resolver. Então, eu não estou aqui incentivando ninguém a deixar a poeira ali debaixo do tapete,
mas sim estar no estado de mente elevado para conseguir olhar com lucidez para o problema. É isso. Isso em termos assim, dentro de um ponto de vista psicológico, ou de palavras que a gente é usado muito nos sets terapêuticos de psicoterapia, isso é a capacidade de resiliência que a pessoa tem também, né? Então, quando a gente está falando, só vendo o horário, está faltando 8 minutos para a gente entrar na prática de meditação. Eu já estou finalizando, tá, pessoal? Para a gente fazer a parte prática. Quando a gente entra nessa parte então, da Kriya Mantra Yoga, qual que é a minha sugestão aqui para vocês? Vocês procurarem, né, quando perceber que está tendo padrões de pensamentos negativos, coisas que estão aí de alguma forma trazendo uma visão muito mais pessimista. Não estou dizendo que a gente não tenha que ter visão realista, ver as coisas com senso de realidade e lucidez. Mas eu falo no sentido assim, quando a gente está com aquela visão muito embotada, enubilada, que a gente não vê possibilidades, tenta reverter, tenta criar frases. Eu vou dar um exemplo para você de práticas que eu gosto muito, tá? Às vezes, a gratidão ali, gratidão. Às vezes, eu já me peguei, né, com sentimentos, pensamentos de muita ingratidão, né? Como se tivesse faltando alguma coisa, como se eu precisasse de realizar uma coisa externa para que eu me sentisse bem, que só quando eu realizar aquela coisa é que eu serei feliz, só quando as coisas voltarem ao normal eu serei feliz, só quando eu ganhar tanto de dinheiro por mês eu serei feliz, só quando eu tiver com determinada pessoa, só quando eu fazer essa viagem. E esses só quando são intermináveis, né, pessoal? E a gente vai entrando nessa onda de mente, né? A gente vai entrando num lugar total de escassez, de falta, de que não tem, né? Que nos falta, etc. Quando isso acontece comigo, eu sempre lembro muito, né, das falas dos grandes mestres, que ele fala assim, olha, o verdadeiro contentamento, a verdadeira felicidade, né, ela é uma questão da sua mente, ela é um estado de mente, ela não é um estado de condicionalidades. Pequeno parênteses, eu não estou fazendo apologia à pobreza, que vocês não têm que correr atrás das coisas que vocês precisam, não é isso. Mas o problema é quando a gente começa a achar que a nossa felicidade, a nossa satisfação nas coisas da vida está em condições, né? Quando eu percebo, né, que começa a nascer dentro de mim queixumes, eu começo a reclamar, eu começo a polarizar na falta, eu faço uma autossugestão mental que eu acho muito rica, que é assim, ó, agora nada mais me falta. Agora nada mais me falta. Esse é só um exemplo de uma autossugestão. Muitas vezes, pessoal, quando eu pratiquei isso, eu não estou dizendo que depois que eu pratiquei isso, a minha vida se tornou a vida mais harmonizada de todos e agora nada mais me falta. Eu me percebo também caindo muitas vezes em armadilhas, né? Vivenciando situações que é como se de repente algumas coisas começam a me faltar. Quando eu faço essa prática, muitas vezes ela sempre atuou para mim como um antídoto para eu acordar, né, que essa minha harmonia interna, essa minha satisfação com a vida, com os meus processos, é algo que ele é incondicional, ele depende de mim, depende do meu estado de mente. Então, de alguma forma, quando eu faço essa prática, essa autossugestão mental, ela me traz um nível de harmonia. E a yoga, a Kriya Yoga, Kriya Hatha Yoga, quando ela vai falar do quarto pilar dela, que é o Kriya Mantra Yoga, o Mantra Yoga, segundo os yogis, né, os antigos yogis do estado de Tamil Nadu, dessa tradição da qual eu pratico, eles falam que a prática das autossugestões mentais, elas curam os nossos processos a nível de pensamento e de mente, num nível ainda mais sutil, né? Então, qual que é a minha sugestão para vocês? Mesmo que vocês não conheçam autossugestões mentais já praticadas, etc., a minha dica é desse sutra do Patanjali. Percebeu que está entrando em padrões de pensamentos mais auto-vitimizadores, que não está trazendo benefício para você ampliar sua lucidez diante dos seus obstáculos e dificuldades, tenta criar o polo oposto, né, para que você comece a ampliar a sua visão e aí começar a ter uma visão
mais ampla, realista, de possibilidades reais, né? Então, é essa prática. Vocês podem criar muitas autossugestões mentais diferentes. Eu gosto de praticar agora nada mais me falta. É, é, eu gosto de fazer uma prática muito para entrega, né? Que eu falo assim, seja feita a vossa vontade, não a minha. A vossa vontade é uma vontade mais ampla, para o melhor para o todo e não só para o meu ego, né? Eu gosto de fazer uma prática também que é assim, agora nada mais me perturba, né? São práticas muito interessantes. Quando às vezes eu percebo conflitos no âmbito assim profissional, onde eu não estou vendo possibilidades, né, de como que eu vou fazer isso aqui fluir, eu penso numa que eu gosto muito, que é assim, criatividade abundante, possibilidades abundantes, né? Isso tudo vai mudando ali os padrões mentais e de repente a sua visão começa de alguma forma a ver por um outro ângulo, né? E o último pilar, né, da Kriya Hatha Yoga, fazendo links com coisas práticas para o nosso cotidiano, porque eu estou partindo do ponto que muitos de vocês que estão assistindo não são praticantes, né, mas também linka para os praticantes, meus alunos que estão assistindo, é Kriya Bhakti Yoga. Né? Kriya Bhakti Yoga, a palavra Bhakti significa devoção. Por favor, não saia do online agora só porque eu usei essa palavra, devoção, porque eu sei que na nossa cultura isso é objeto de aversão. Eu quero me explicar um pouco de que lugar que eu estou falando de devoção. Os Siddhas, eles tinham uma visão muito interessante, né, que não se encontra em todas as tradições. Eu não estou falando isso no sentido de ser melhor ou pior, mas era a visão que eles colocavam, e isso para mim linka muito com o meu ponto de vista. Os Siddhas, eles tinham um processo de não se devotarem a deidades, a deuses externos, etc. Eles tinham uma questão de devotar eles mesmos, devotar o próprio self, né? Isso é um link bem interessante que você vai encontrar no taoísmo chinês também, né? De ver a sua própria essência como processo divino. E algumas outras tradições também, hinduístas e budistas, vão ter também um ponto de vista já mais por esse lugar do que uma entidade externa, né? Quando os Siddhas Yogis vão falar de Bhakti, eles estão falando de uma coisa da entrega, né? Da entrega no nosso processo. É essa coisa dentro de você ali que de alguma forma vê esperança, vê possibilidade, né? Eu estou querendo falar um pouco mais desse lugar, né? Essa prática da Kriya Bhakti Yoga, né? Esse yoga da devoção. O Bhakti Yoga, só um link assim interessante. Quando a gente fala de devoção, a nossa cultura ocidental é uma coisa que eu queria trazer muito essa reflexão para vocês assim. A nossa cultura ocidental, numa boa parte dela, tem um pouco aversão a questões ligadas à devoção, né? E nisso muitos de nós não julgamos que somos pessoas que nos devotam a determinadas coisas. Eu quero colocar aqui um ponto de vista para reflexão. Eu discordo completamente desse ponto de vista. A nossa cultura, ela é materialista, ela se devota à matéria. A nossa cultura, ela se devota à objetificação, a nossa cultura se devota a poder, a dinheiro, a status, a beleza. A nossa cultura se devota a muitas coisas, né? Tem um documentário, eu não sei se o nome exato é esse, mas vocês podem pesquisar no Netflix, eu recomendo muito vocês assistirem esse documentário. Ele é daquele médico indiano, Deepak Chopra. Eu não sei se é Conhecendo Deus, alguma coisa assim. Ele faz um link muito interessante de como que a nossa cultura ocidental ela tirou a transferência da devoção às deidades, aos deuses, e conforme a gente foi passando pelos nossos processos de revolução industrial, do mundo capitalista, materialista, a gente foi deslocando a nossa devoção para coisas mais objetificadas. E essa objetificação basicamente está ligado muito, em parênteses, a hormônio e dinheiro. Né? Então, por exemplo, ele fala, né, que a própria questão de objetificar a mulher está ligado muito com a Afrodite, né, com a deusa da beleza, e aí ele vai fazendo esses links. Né? O que eu quero dizer é que essas tradições antigas dos Siddhas Yogis, os budistas tibetanos, sendo elas tradições
teológicas ou não teológicas, né? Porque quem conhece o budismo a fundo, o budismo ele não tem uma visão igual os hinduístas de Brahma, de Deus. Os budistas acreditam na natureza iluminada da mente. E isso é um processo muito mais consciencial do que uma figura, né, mitológica ou um ser, um deva, uma deidade, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Bhakti aqui entra como um aspecto de a gente entrar em contato com essa nossa essência, com essa nossa natureza. Então, quando eu sugiro aqui para vocês, como um último link desse caminho quíntuple da Kriyoga, onde eu estou fazendo link com coisas do nosso cotidiano, o que os Kriyas Yogis, os Siddhas Yogis que iam fazer práticas para devotar a verdadeira natureza deles, é uma prática que também a gente faz para devotar a nossa verdadeira natureza. Então, por exemplo, todas as vezes que você está passando ali por dificuldades, faz ali um pouquinho de respiração, que a gente chama de pranayama, respirações lentas, longas e profundas, uma prática meditativa, e conecta com essa natureza que borbulha dentro de você, essa natureza forte, essa natureza lúcida, né? Eu parto de um ponto, pessoal, não de um ponto de vista pessoal, mas de um ponto de vista de o que eu aprendi e eu quis pegar para mim. Eu parto de um ponto, dentro da visão da yoga e do budismo tibetano, que é uma visão que é assim: nós não somos um ser que nos falta algo e que a gente vai ter que fazer alguma coisa para um dia a gente alcançar essas virtudes. Como? Eu vou ter que evoluir muito para que um dia eu seja uma pessoa amorosa, bondosa, generosa, equânime, perseverante, paciente. O modelo explicativo dos orientais ele é diferente. Orientais, no sentido da Kriya Yoga que eu estou trazendo aqui, do budismo tibetano, ele parte de um modelo completamente diferente. Não é um modelo de escassez que te falta algo e que você vai ter que fazer algo, que você um dia vai aprender isso. Eles partem de um modelo completamente diferente. Eles partem do modelo assim, que a nossa natureza ela é amorosa, bondosa, generosa, compreensiva, sábia, né, equânime, grata, feliz, né? A nossa natureza é isso. Porém, no nosso processo de muitas encarnações, de muitos trabalhos que a gente já foi fazendo por aqui, a gente perdeu muito disso, né? Com as nossas crenças culturais, com os nossos paradigmas, com os nossos meios de nos relacionar em termos de civilização, de economia, de sociedade, etc., de cultura, né? Então, muitas dessas nossas habilidades intrínsecas, elas acabam de alguma forma se perdendo. Então, não é uma questão de eu aprender a ser isso, é eu lembrar o que me bloqueia de ser isso. É totalmente diferente. Então, por exemplo, quando eu vou dar um exemplo bem prático. Um dia eu passei por uma situação na rua que eu senti que eu tinha que ajudar uma pessoa. Só acontece que no ato de ser solicitada ajuda, eu percebi uma resistência dentro de mim de ajudar. E eu, como muitos que estavam passando por ali naquela situação na rua, eu me boicotei e fingi que não era comigo. Quando passou um pouco, eu comecei a me questionar. O que me impediu de ajudar? E aí eu acessei uma coisa muito interessante, que veio assim como um insight na minha mente. Você não quer perder. Na hora que eu entendi isso, eu percebi que algo dentro de mim estava egoísta, não queria ajudar, não queria perder, porque ajudar ali ia ser uma ajuda econômica, um dinheiro que eu teria que dar e tal. Então, naquele momento, eu pensei assim, poxa, mas dentro de mim tem essa vontade de ajudar. Mas por alguma coisa que eu construí na minha vida, em algum momento, eu fiquei com medo da escassez e eu falei, não quero perder. E aí eu reconsegui, que bom naquele dia, mas muitas vezes eu já acabei não conseguindo. Eu consegui reverter e fiz o que tinha que ser feito. E não estou dizendo que eu fiz a mega ajuda, mas o que naquele momento ali eu consegui olhar para uma coisa que eu achava que era o mais correto. Então a gente parte desse modelo, né? Bem, pessoal, a gente está chegando na parte explicativa final e agora a gente vai para a prática meditativa. Eu vou fazer só um resumão assim do que rolou nessa aula de Jnana Yoga, né, Yoga da erudição, né? Basicamente foi o seguinte: eu fiz um link, né? Eu fiz um link
entre o modelo explicativo da Kriya Yoga, que vê nós como seres integrais. Eu expliquei que a OMS também vê isso de alguma forma, quando ela fala que a gente é um ser biopsicossocial e espiritual. Eu mostrei que a Kriya Yoga vê que a gente tem corpo físico, corpo energético, corpo mental, corpo intuicional e o corpo espiritual. Então eu fiz esse link. Eu mostrei para vocês que a Kriya Yoga ela tem 5 pilares. Um pilar onde a gente vai movimentar o corpo fazendo asanas. Recomendei para vocês que vocês façam exercícios, que o corpo precisa de movimento, o movimento traz vitalidade. Falei de Pranayama Yoga, né, a prática dos pranayamas, da Kriya Kundalini Pranayama. Sugeri para vocês praticarem respirações. Falei de Kriya Dhyana Yoga, que é a prática da meditação. Sugeri práticas de simplesmente sentar e focar na respiração de vocês, observar esse movimento acontecendo, que isso já vai trazendo uma tranquilidade para a mente. Aqui a gente trabalha o corpo, aqui a gente trabalha a nossa energia, aqui a gente trabalha a nossa mente. Depois eu falei de Kriya Mantra Yoga, que é as frases que a gente fala para a nossa própria mente, para o nosso inconsciente. Isso traz transformações na nossa visão e na nossa forma de agir no mundo, né? Então eu sugeri que vocês encontrem frases para sempre estar criando frases para superar obstáculos de mente que vocês possam estar passando. Depois falei de Kriya Bhakti Yoga, para vocês sempre ter essa perseverança, se alguém gosta dessa palavra, essa fé na sua natureza intrínseca, né? E com isso, a gente linka esses 5 passos da Kriya Yoga que pode dialogar com a nossa vida comum, ok? Bem, a nossa prática de meditação, né, eu vou dar uma afastadinha aqui, só para vocês verem mais ou menos como que eu faço, e aí vocês vão entender, né, como que eu pratico aqui. Aqui na minha casa, pessoal, o que eu faço? Eu fico num tapete, né? Vocês estão vendo esse tapetão aí, né? E eu uso uma almofadinha. Essa, no meu caso aqui, é um zafu, ok? Mas você pode usar qualquer almofada, né? Eu deixo ela aqui bem próxima, né, a esse tapetinho, né? Bem, quem não tem prática de meditação, eu recomendo para vocês o seguinte: vocês podem, né? Eu vou afastar aqui mais para frente, é porque eu também estou fazendo uma gravação pelo meu computador, porque esses vídeos da live eles se perdem, né? E eu posso disponibilizar no futuro, né? Vocês podem ficar de perna cruzada, né? Na Kriya Yoga, a nossa perna cruzada é o seguinte: a gente coloca o calcanhar, né, direito do homem na região do períneo e a perna esquerda a gente coloca um pouco na frente, né? Vocês vão ver mais ou menos como é que eu fico. Eu fico mais ou menos assim, ok? Mas isso não impede vocês, eu não tenho essa abertura. Você pode ficar com a perna cruzada assim mesmo, ok? Né? Tá tudo bem praticar desse jeito também, né? É uma boa forma de começar. Eu não estou conseguindo, Michel, ficar sentado, isso para mim é difícil e tal. Uma prática também muito recomendável é sentar numa cadeira, né, com a coluna ereta. Dali você pode praticar, ok? O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer uma prática agora aqui até 6h30, né? Vocês vão sentar, não vai ser uma prática guiada, ok? Eu estou fazendo, as aulas que eu estou dando aqui ao vivo, eu não estou fazendo práticas guiadas, eu estou fazendo práticas bem como as tradições mesmo. Eu dou o comando, ensino o que é e dali vocês praticam, tá? Vocês vão sentar ou, né, com as pernas cruzadas, em lótus, meia lótus ou sem a lótus, ou sentado na cadeira, né? As mãos, vocês podem deixar elas em Chin Mudra, esse gesto aqui. Vocês podem apoiar no joelho assim, ou palma da mão voltada para cima, ou uma mão pode ficar sobre a outra, ok? Quem quiser experimentar, pode colocar nas axilas assim também, né? Você faz aí da maneira que você achar mais adequada. E vocês vão ficar aí durante uns 5 minutos, né? Mais pela mente mesmo, não precisa contabilizar, ficar neurotizado com relógio, vocês vão entender que eu vou tocar sino aqui, então vocês vão ouvir esse sino tanto para começar a prática quanto para finalizar, né? Vocês vão fazer respirações lentas, longas e profundas, só pelo nariz, né? Nunca pela boca e nunca retém. Então, inspira de maneira lenta, longa e profunda e expira da mesma forma. Nunca retém, tá? Depois que vocês fazerem isso alguns 5 minutinhos, lembrando que vai estar todo mundo já de olho fechado, praticando,
vocês vão regularizar a respiração e manter a respiração normal, ok? E aí, a minha sugestão para vocês, né, ô pessoal, olha só um detalhe quem está ao vivo. A live está falando que em 10 segundos, eu estou chegando no tempo máximo, eu vou ter que abrir outra live, tá bom? Então me aguarda aí alguns segundinhos, que ela deu tempo limite. Pessoal, eu estou retomando, tá bom, a live aqui, porque ela chegou no tempo limite dela, e agora a gente já está entrando na meditação, ok? Olha só para dar o comando então de prática, a gente vai fazer durante alguns 5 minutos respirações lentas, longas e profundas, depois se regulariza a respiração, mantém a respiração natural, e a gente vai entrar na prática meditativa. A prática de meditação que eu vou propor para vocês hoje eu passei uma série de orientações, essa foi nossa live, né? Eu expliquei o caminho quíntuplo da Kriya Yoga e dialoguei com as mesmas coisas que vocês podem estar fazendo de uma outra maneira na casa de vocês. Eu estou entrando nessas temáticas esse dia, né? De coisas para a nossa vida cotidiana e tal. A prática de meditação que eu vou propor para vocês, ela é considerada uma prática preliminar, né? Uma prática preliminar, mas ao mesmo tempo é uma das práticas, no meu ponto de vista, mais profundas para que a gente consiga estabelecer o fluxo de pensamentos na nossa mente, e esse equilíbrio, eles nos traz, né, um equilíbrio dos pensamentos, das emoções, e consequentemente a gente vai tendo muito benefício a partir disso, né? A prática que eu vou ensinar para vocês é basicamente o seguinte: depois que vocês acabarem as respirações, alguns minutos, as mãos em Ti Mudra, mãos apoiadas no corpo, de olhos fechados, vocês vão simplesmente observar a respiração natural de vocês. Aí vocês vão estar focados na respiração e vai acontecer uma coisa que é muito comum, que é o seguinte: vai vir pensamentos, vai vir lembranças, vai vir um monte de coisa. Quando isso acontecer, você simplesmente vai afastar e trazer sua mente de novo para a respiração. A prática é só essa. Essa prática pode ser feita, como eu falei, 2 vezes ao dia. Essa prática já traz muitos benefícios. É uma prática estabilizadora da nossa mente, tá bom? Pessoal, quem está aí ao vivo, né? Porque às vezes, igual aqui está falando que é 4, mas às vezes tem mais. Alguém quer fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida em relação a essa prática? Porque aí eu já vou prosseguir, né? Alguém ficou com alguma dúvida no comando? Não? Então tá bom. Bem, a gente vai começar a prática, tá bom? Agora é 6h16. Nós vamos ela mais ou menos até umas 6h35. Ah, tem uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo, né? Como assim? Né? Ok? Ô Ana, eu não entendi, você mandou aqui uma solicitação para passar ao vivo, você queria aparecer no vídeo e perguntar com voz? Seria isso? Tem como você escrever?
Então, pessoal, olha só, vai encontrando aí já uma posição confortável. Como eu falei, não vou colocar música, vou fazer algo, estou fazendo práticas bem tradicionais. Eu gosto porque elas são muito realistas, é na nossa vida, ok? Bem, a gente vai começar, tá? Então, boa prática e daqui a pouco, quando eu tocar o sino na volta, a gente termina. Om Kriya Babaji Namaô.
Om Kriya Babaji Namah. Que as bênçãos dessa sadhana, que toda lucidez, toda sabedoria gerada aqui hoje, reverbere nos 4 cantos desse planeta, que todos os seres desse planeta possam se beneficiar dessa prática, fazendo com que eles encontrem a felicidade, superem as verdadeiras causas que os afastem da verdade, da felicidade, superem seus sofrimentos, superem as causas dos seus sofrimentos, consigam superar as suas estruturas kármicas, consigam manifestar a sua sabedoria e lucidez primordial, iluminada de maneira instantânea e natural. Que a sua principal motivação seja levar benefício para todos os seres e que essa seja a sua principal fonte de alegria, de energia e entusiasmo. Que todos os méritos dessa prática façam com que todos os corações que ainda não se despertaram, os que estão na iminência de se despertar e os que já estão despertos, vão cada dia mais se superando, se autoconhecendo e fazendo com que essa vida seja uma oportunidade de levar benefício para todos os seres. Assim seja, assim será. Namastê. Pessoal, gratidão, tá? Para os que participaram dessa live, para os que conseguiram ficar para a prática, né? Só reafirmando aqui, eu vou continuar oferecendo essas práticas de yoga, essas aulas de yoga, de ensinamentos com mais a prática de meditação, conforme for tendo, né, esse nosso período de quarentena, tá bom? A minha próxima aula vai ser amanhã, das 8 da manhã às 9h30 da manhã, tá bom?